Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos, né? Graças a Deus, ao nosso Deus Pai. E antes de a gente iniciar o trabalho de hoje, passar alguns recados para vocês. Pessoas que já conhecem bastante a casa, mas geralmente tem pessoas novas que a gente precisa passar os recadinhos da casa, né? O primeiro, que é um recado muito importante, é que assim, a casa ela monta 70 cestas básicas para famílias necessitadas, ok? E o que a gente solicita a quem puder ajudar nesse, além de, se quiser participar do trabalho de montagem, comparecer nas datas certas, é trazer alimento não perecível, né? Leite em pó, açúcar, biscoitos, macarrão. Leite em pó é o que mais tem faltado. Então, quem puder ajudar a trazer antecipadamente, é só ir deixando aqui para o pessoal da casa e a gente vai montando essas cestas básicas, ok? Um outro recado também importante é que a gente ainda tem lugar para o passeio de Araxá, né, que é a Casa do Caminho de Santana, vai visitar Araxá em outubro de 2015, ok? A saída numa sexta-feira, dia 9, e retorna na segunda-feira, dia 12, que é um feriado. Então, feriado prolongado, a gente vai conseguir fazer essa viagem. E a viagem é interessante, né, porque ela, além de juntar o passeio, que é um lugar muito bonito, junta também todo um trabalho espiritual, de prece, de visita de casa, que fazem trabalhos muito interessantes. Passeio na Gruta dos Palhares, todo esse tipo de coisa relativa à natureza também, que existe bastante. Então, quem também quiser participar, né, existem várias formas de pagamento, mas é só procurar o pessoal aqui da casa, que a gente passa para vocês as formas de pagar. Pode parcelar, pode pagar de uma vez só, ok? E dar um recadinho também, sempre para lembrar, né, dos trabalhos da casa relativo às palestras, aos passes. Todo dia existe, né, conforme está lá no quadro de aviso. Tem dias que são trabalhos específicos para dependentes químicos, que podem ser feitos através do próprio dependente presente, ou geralmente, como é difícil, à distância. Tá? Então, parente ou algum amigo. Então, todos esses horários de palestra estão fixados no quadro. E antes de cada palestra, antes de cada início de trabalho, tem o atendimento da casa. Quem quiser passar pelo atendimento, conversar um pouco com algum atendente espiritual, é só vir meia hora antes, ok? Então, acho que de recadinho é isso aí. Eu peço a vocês agora que a gente consiga se concentrar. Vamos deixar a nossa respiração fluir, vamos respirar mais fundo, fechar nossos olhos, pensando de forma que possamos deixar para fora desta casa todos os nossos problemas do dia a dia, todas as nossas desavenças, as correrias, e possamos assim, dessa forma, conectados a nós mesmos, a nossa alma, espírito que somos, espíritos encarnados nesse momento, podendo nos conectar melhor ao nosso espírito, sentir que estamos expandindo, estamos vibrando pelo bem, estamos agora, através dessa expansão, nos conectando à corrente maior desta casa. Uma corrente de amor, uma corrente de luz, uma corrente prateada que se espalha agora por todos os cantos, todos os cômodos, protegendo esse ambiente, para que possamos iniciar um trabalho de amor, de aprendizado. E que possamos ser agraciados também, irmãos, pela conexão dessa nossa corrente, dos espíritos de luz, dos protetores da casa, a corrente maior do nosso Mestre Jesus. E possamos, assim, na sua plenitude, receber todos os ensinamentos, todas as vibrações, para que possamos realizar aqui um trabalho de amor, de caridade e com muita paz. Que assim seja. Acender. Então, agora, para a gente, na verdade, começar o trabalho, né, através das palestras, vamos chamar a nossa irmã Leda, que vai fazer a palestra relativa ao assunto Tormentos, que é do livro Luz e Esperança, não é isso? Boa noite a todos, queridos amigos. Né? É uma graça muito grande estarmos refletindo em alguns temas propostos, né, para o nosso aprimoramento espiritual e especialmente para a nossa reflexão. E o tema da noite é proposto pelo espírito Joana de Ângeles, a psicografia do Divaldo Pereira Franco. E Joana, ela é uma psicóloga, ela trata
muito dos assuntos doutrinários à base da psicologia. Então, é uma reflexão muito profunda, ela não amacia. Então, a Joana vai assim no cerne da questão, ela cutuca lá no fundo da nossa alma. Mas é bom para a gente despertar e prestar atenção em determinadas coisas. Então, o tema tormentos é um tema pesado, né? Tormento. A gente vai buscar o significado de tormento, é sofrimento, aflição e dor. Olha, será que alguém passa por isso? Sofrimento, dor, aflição. Então, a Joana começa o tema da seguinte forma, ela diz o seguinte: a marcha da evolução é ascensional. Estamos sempre subindo. Montanha acima das dificuldades, exigindo esforço e comando correto da vontade. Marcha da evolução, ascensional. Nós estamos aqui para quê? Qual é o significado da nossa encarnação? Não é ascensão? Não é evolução? É caminhar para frente. Ninguém chega na espiritualidade fazendo o seu projeto reencarnatório e fala: olha, eu vou tirar umas férias lá na Terra e volto logo, já vou voltar da maneira que eu vim. Não é assim. A gente vem para melhorar, para resolver, para reparar uma série de coisas. Por isso que ele tem que ser ascensional. Não podemos parar, nos deter, de espécie alguma nos comprometer, mas sempre melhorar. E a Joana fala, montanha acima das dificuldades. Dificuldades todos nós temos, de variados matizes, muitas dificuldades, cada um de uma forma. Agora, essas dificuldades, a doutrina espírita, ela põe um sinônimo que ela fala desafios. As nossas dificuldades diárias. Nós achamos, às vezes, que é karma, que é castigo, que é dor, que é sofrimento. Não, são desafios que nós temos. E nós já sabemos de antemão por aquilo que temos que passar. E por processos que nós não temos ainda condições de passar, nós somos poupados. É suavizada essa nossa caminhada, pela bondade de Deus. Então, essas dificuldades, elas são adequadas às nossas condições espirituais, para que essa ascensão possa realmente acontecer na nossa encarnação. Agora, a Joana diz ainda, né? Tem essas dificuldades, montanha acima, quer dizer, nós não subimos sem dificuldade a montanha. Até uma caminhada mesmo, quem vai fazer, quem já não subiu um morro, um montinho, né? Uma montanha, faz caminhada, né? E quando você sobe, como é que você sobe? Suando, né? É diferente de você andar a ladeira abaixo. Você, né? Então, é montanha, né? Essa montanha de dificuldade exige, olha o que ela diz, esforço e comando correto da vontade. O esforço, claro, que todos fazemos para a nossa caminhada, para superar essas dificuldades. Mas esse esforço tem que ser de uma maneira correta. Porque se eu fizer o esforço na direção contrária, eu não alcanço o meu objetivo, né, o meu ideal. Então, essas dificuldades, esse esforço. Agora, eu penso no esforço. Será que alguém pode fazer o esforço por mim? Ou será que o esforço é meu? Individual e intransferível. E cada um tem uma dificuldade específica na sua caminhada. Esse texto é muito... Nós temos que refletir bastante, é muito para reflexão. Cada um tem uma dificuldade diferente, né? Um esforço diferente que tem que superar. Essa superação é individual e intransferível. Por quê? Porque o espírito é único. Cada um necessita de uma coisa, necessita de um desafio diferente do outro. Uns na saúde, outros na parte financeira, outros na afetividade, e assim vamos, são variados desafios. O importante é a direção correta que nós tomamos, né? Então, nós vamos buscar aonde esse nosso norte, essa nossa direção. Num lugar melhor, na fonte de luz que nós bebemos, que é o Evangelho de Jesus. E lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, está bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos.
Aí a gente para pensar, mas será? A Joana está falando de tormento, Jesus falava da aflição. Como é que a gente vai entender esse negócio? Será que o nosso sentido da vida só é o sofrimento? Não. E essa afirmativa de Jesus vem daquele Sermão do Monte das suas bem-aventuranças, que é um poema de Jesus. É o sermão profético, né, das suas profecias, e poético, porque é uma poesia, esse Sermão do Monte. Então, quando Jesus diz, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, aflitos, pelo que nós entendemos, somos todos nós. Todos nós passamos por aflição. Quando Jesus diz que nós somos bem-aventurados, porque se hoje nós sentimos a aflição, nós já estamos um passo à frente de que quando estivemos lá atrás, causando aflição. Então, hoje nós somos bem-aventurados, porque, de uma forma ou de outra, estamos reparando as aflições que causamos lá atrás. Então, Jesus diz, bem-aventurados, porque serão consolados. E temos o consolo aqui do Evangelho e da doutrina espírita, que nos mostra porque o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos de passagem, de viagem, ou estamos para nos melhorar, para nos livrarmos, para vencermos essa montanha de dificuldades? E de acordo com a nossa ótica, que também é muito pessoal, dependendo do nosso progresso espiritual, dependendo do nosso entendimento, essa montanha ela pode ser imensa, que eu não veja o cume dela, ou ela pode ser um montinho que eu pulo, dependendo do enfoque que eu dou. Se eu der um enfoque espiritual para a minha vida, essa montanha passa a ter um significado diferente. Porque eu sei que é temporário, que é transitório, a doutrina me mostra que eu tenho os amigos à disposição, os anjos do Senhor que me auxiliam, que me ajudam, que me impulsionam para frente, que me assessoram nessa encarnação, os nossos anjos de guarda, os nossos familiares do passado, que já têm condição de nos ajudar, de nos auxiliar. Então, tudo isso nós temos ao nosso favor. E aflição, a gente fala, um tormento. Quando que nós passamos por aflição? Normalmente, as aflições, elas acontecem quando nós nos desviamos do código divino, da justiça de Deus. Quando nós fazemos algo que não podemos tudo. Tudo me é permitido, mas nem tudo eu devo fazer. Quando nós praticamos algum ato que não devemos, o que acontece? Será que esse ato se anula? Ele dissolve no espaço? Ou será que ele fica em algum lugar? Fica em algum lugar. A minha consciência é esse lugar que ele fica. Não é no espaço, não é fora, ele fica dentro. Então, eu tenho a necessidade, eu sinto de repará-lo. Então, eu fiz, mas não devia ter feito. Então, hoje, eu estou aqui nesse processo aflitivo. E dependendo do meu processo, como eu vou encarar essa minha dor, esse meu sofrimento atual, é a forma que eu vou superar. Uns superam com mais tranquilidade, não é? Passa um problema, às vezes a gente olha para o lado e fala, não sei como fulano consegue. Se fosse eu no lugar dele, eu não daria conta desse tormento, dessa missão que ele tem. E muitos olham para nós e falam, nossa, não sei como eles podem, né? Ao contrário, é o espelho. Nós olhamos lá, enxergamos o problema do outro, achamos que não daríamos conta. E o outro, ao contrário, está olhando o nosso, achando que não daria conta se tivesse o nosso problema. Então, esses problemas, aflições, dores, pode ser o nome que a gente dê, que a doutrina fala, desafio, dificuldade, fica mais suave, mais palatável, né? Desafio, dificuldade, ele vem para nos educar e para proporcionar o nosso crescimento. E como nós aceitamos essas dificuldades, é a maneira que elas vão ou se agravando ou suavizando. O que acontece com o aluno rebelde? Ou o filho rebelde? Nós coibimos algumas coisas, não deixamos, fala, não, você está agindo dessa forma, então não pode, então você não pode por aí, então eu proíbo, falo, não, você não vai fazer isso. Ou aquele aluno que não deu conta da lição, o que ele faz? Ele faz novamente aquela lição, até que ele aprenda, não é assim na escola?
É assim que o Pai faz conosco. Então, se nós deixamos essa lição mais suave, essas dificuldades passamos com mais tranquilidade, a vida, essa montanha, a gente vai subindo, essa caminhada vai ficando mais suave. A gente numa caminhada, a gente fala que no exercício físico você tem que ter condicionamento. A primeira caminhada ninguém esquece. A primeira subida de uma montanha é dificílima, falta o ar, a perna bambeia, a gente chega lá em cima e não consegue. Mas lá pela 10ª, 20ª, a gente já consegue subir com tranquilidade. Assim é a nossa encarnação. Da maneira como nós encaramos, né, o nosso condicionamento espiritual, elas vão se dissolvendo, nós vamos tendo outro entendimento, o entendimento temporário das coisas. Que tudo passa nessa vida, nada vem para ficar, de bom e de ruim. Tudo passa, são momentos diferentes, experiências diversas que enriquecem a nossa jornada, né? Então, essas dores, como nós dissemos, elas têm, para cada um, ela se mostra de uma forma. Pode ser uma dor física, pode ser uma dor moral. Uma dor física, geralmente, através de uma doença, um processo severo, né? Aí, o que essa doença quer me dizer? Por que será que isso me acomete? O que eu estou precisando aprender, crescer como, crescer aonde? Né? Geralmente vem nesse sentido, para me mostrar alguma coisa, para me direcionar de uma forma, para me fazer reflexionar, dar um enfoque diferente da vida. Eu vi uma frase que eu achei interessantíssima, dizendo assim, que se vê muito mais oração sincera nas paredes de um hospital do que nas paredes de um templo. Olha, a gente até dá uma paradinha para a gente pensar. Orações sinceras mais nas paredes de um hospital do que nas paredes de um templo. Porque muitas vezes eu vou num templo, numa casa de oração, por obrigação. E num hospital, eu estou acompanhando um ente querido, uma pessoa que eu gosto muito, aquilo me dói, e eu peço com muito fervor. Então, às vezes, a dor, a aflição, ela não vem por mim, ela vem numa pessoa que está próxima, que eu amo demais. Então, essa dor é um aprendizado, é um alerta de que alguma coisa eu preciso perceber na vida, preciso modificar. E preciso olhar, levantar os olhos para saber que existe uma força acima de mim, uma força que conduz tudo, que criou tudo e que a tudo conduz, e que tudo está na direção certa. E quando nós, ainda nesse capítulo 5º do Evangelho, dizendo ele fala das causas das aflições. Nós passamos pelo esquecimento do passado. Então, nós não lembramos aquilo que nós fizemos lá atrás. A gente acha que foi bonzinho, que foi príncipe, foi princesa. Todo mundo imagina no império. Eu vivi naquele palácio. A gente se acha maravilhoso. E nós não podemos nunca esquecer. Todos conhecem o romance Nosso Lar? Tem alguém que não conhece? Acho que todos conhecem, né? Lembra a dona Laura, a mãe do Lísias, que é o enfermeiro que recebeu André Luiz na casa dele? Então, dona Laura estava para reencarnar. E quando ela foi fazer a preparação na espiritualidade para o reencarne, ela só teve condição de voltar 3 séculos atrás, porque ela não teria estrutura para suportar o que aconteceu antes. Dá para imaginar? Isso é a dona Laura, que já estava no Nosso Lar, que recebeu o André Luiz. Então, esse esquecimento do passado é providencial para nós. Nós não lembramos daquilo que fizemos, o que fomos. Então, muitas vezes, essas aflições, elas vêm para assim, nos cutucar, esses tormentos, as aflições, para nos cutucar, para a gente relembrar, para a gente sentir na pele da alma, vamos dizer assim, que já pega o corpo e a alma de uma vez, né? Na pele da alma, que não devemos mais fazer. São aqueles alertas, aqueles choques. Às vezes a gente não pega um doente que tem algum problema de loucura, o que acontece com ele? Dá aquele choque, porque ele toma aquele choque, quantas vezes, até quando é um caso obsessivo, o espírito até daquele choque se desliga rapidamente e parece que ele tem uma melhora momentânea, né? Então, às vezes, a gente recebe esses choques
do Pai do céu, né? Esses choques para que a gente possa refletir, meu Deus, esse tempo está passando. Nós temos que aproveitar de uma forma ou de outra, né? Então, esses espíritos que nos acompanham, que nos ajudam, que nos auxiliam, nesses momentos de aflição, eles estão ao nosso lado. Cada um de nós tem essa voz que fala, algumas vezes suavemente, outras vezes mais contundente, fala, olha, cuida da saúde, quando a comida é em excesso, quando a gente deixa o descanso de lado, porque nós temos um organismo físico, precisamos respeitar, né? Então, esses amigos nos auxiliam nos mostrando que nós temos que voltar à reta. Nós nos desviamos de vez em quando e recebemos aquele puxão de orelha, que justamente são esses desafios, né? Então, nós vamos pensando o que pode nos causar desafios. Então, a gente faz um elenco do que nos causa desafios. A saúde, né? Como nós dissemos, a saúde é um desafio para todos nós, ou não? Experimenta fazer algum excesso. Nós estamos bem, temos a saúde perfeita. Qualquer excesso de alimentação. Deixar de repousar a necessidade que nós temos no nosso corpo físico. Não dormir 8 horas, a maioria não dorme, mas pelo menos umas 6 horas da noite, deixar de dormir. O que acontece no dia seguinte? A gente tem a sensação de que está dopado, parece que bebeu, que está... A gente fica até lerdo, sem descansar, não é isso? Trabalhando em excesso. Agora, experimenta do outro lado, descansar em excesso, dormir o tempo inteiro. Como é que a gente se sente? Fica pesado, aquele corpo mole, a gente dá dor nas costas. Então, tudo com equilíbrio. O equilíbrio é a lei de Deus. Então, aí a saúde física, as limitações do nosso corpo, nós temos que tomar muito cuidado e cuidar dessa joia que o Pai nos coloca à disposição nessa encarnação. A saúde física, e tem algo que depende da saúde física também, a saúde emocional. A saúde emocional, ela reflete direitinho no físico, ou não? Experimenta passar um nervoso muito grande, uma raiva, uma ira, quando a gente se desestrutura por qualquer situação, qualquer circunstância, o que acontece? A gente adoece, né? O corpo sente essa parte emocional. Então, isso é algo também que nós temos que cuidar muito da nossa saúde, dessa nossa disciplina, porque os espíritos diziam o seguinte, que a nossa disciplina, quando nós deixamos a disciplina de lado, são fagulhas. São fagulhas. Hoje eu deixo de fazer uma coisinha, eu me alimento a mais nessa refeição, amanhã um pouco mais na outra, e assim ela vai num crescente, que dessa fagulha ela se avoluma e vira o quê? Uma fogueira, ela incendeia. Incendeia, os espíritos falam. Então, é de pouquinho. Então, nós temos que cuidar do pequeno, para não deixar que ele cresça, se avolume e fique grande, né? Que não se torne, porque tudo aquilo que eu vou fazer de uma forma constante, repetitiva, se torna um vício de comportamento. E a tendência é eu estar repetindo, e eu vou fazendo aquilo de uma forma assim, sequencial. Na yoga, a gente costuma cantar ou rezar o mantra, né? O mantra da yoga, que a gente faz aquela postura e fica... E, às vezes, nós fazemos um mantra de uma forma contrária. O mantra, eu brinco, às vezes eu brinco em casa, eu falo, às vezes, em vez de fazer esse mantra Om, que vai para frente, que te eleva, que te espiritualiza, você faz o Mo, né? Em vez do Om, é o Mo, que é o contrário, que te põe para dentro. Então, esse mantra negativo, você vai fazendo coisa errada, vai ficando vai se enervando, vai se irritando, e a saúde vai se abalando, de uma forma, quantas vezes, irreversível, né? E a causa... normalmente não está fora. É uma causa intrínseca, é causa nossa, do nosso comportamento que a gente não vigia e ele vai crescendo dessa forma desordenada. Um outro tópico também, além da saúde, que nos causa muita dor, sofrimento, esses tormentos da encarnação, nós encontramos a comparação. A comparação. Quando nós tiramos o foco de nós, como nós dissemos, nós somos espíritos únicos.
Nós fazemos um plano reencarnatório, cada um tem o seu, é individual. Se vocês soubessem o cuidado, o carinho que a espiritualidade tem com esse nosso projeto reencarnatório, é estudado várias nuances, as nossas capacidades, as nossas potencialidades, aquilo que nós temos condição de fazer e aquilo que nós nos propomos e ainda não temos condição de fazer. Tudo isso é estudado. Então, nós somos indivíduos, né? Somos indivíduos únicos. Então, nós temos que ter o foco em nós. Se a nossa reencarnação, o compromisso, é nosso conosco, porque ninguém vai responder por mim. Não é porque eu venho aqui no Centro Espírita que o Caetano vai ser responsável pelo meu comportamento. Não, sou eu. Porque eu estou aqui meia hora, mas o resto do tempo eu estou lá fora. Então, eu sou responsável. Então, essa responsabilidade, muitas vezes, eu tiro o foco de mim. Então, eu comparo com o outro. Mas por que fulano consegue, tem isso, não tem aquilo? Mas por que o outro, puxa vida, a vida é tão fácil para ele e para mim é tão difícil? Isso é o motivo que muitas vezes nós desistimos de agir no bem, pensando dessa forma. Eu achei até interessante, porque nós damos aula lá no André Luiz, e teve as férias de julho, e chegando em agosto, o nosso curso, eu digo nosso porque eu dou com meu marido, né, aula. Então, o nosso curso é o introdutório. O pessoal chegando na doutrina, é muito interessante. Então, chega assim as pessoas de todas as religiões. Chega evangélico, crente, a maioria católico, que chega para conhecer a doutrina e fica assim fascinado com as coisas que ouve do Evangelho, do Livro dos Espíritos. E nós reiniciamos na terça-feira passada. E aí chegou um aluno e falou assim: puxa vida, né, Leda? Eu estava lendo o Livro dos Espíritos, estava vendo como é difícil ser espírita, né? Falei, realmente, é muito difícil. Sabe por que é difícil? Porque a responsabilidade é muito grande. A gente sabe que não tem para onde fugir. Você não foge de você. Você vai fugir para onde? A gente até achou uma coisa muito interessante. Acho que a maioria viu na mídia e nos noticiários aquela mulher que se candidatou a ir para Marte. Vocês viram? Ir para Marte. E foi dizendo que é uma viagem sem volta, porque a temperatura é baixíssima, não tem condição de vida, pelo menos a nossa, humana, não tem condição. E ela se prontificou aí, disse que iria para explorar. Aí fica uma pergunta, a gente imagina, fugindo do quê? De quem? Dela não vai fugir, porque chegando lá, possivelmente, a vida física ela não vai ter. Mas ela vai despertar na espiritualidade e vai encontrar com quem? Com ela mesma. Então não adianta eu fugir. Se eu não estou bem, não adianta eu sair daqui, atravessar o oceano e ir para o outro lado do mundo, que eu vou continuar. Eu, Leda, da maneira que eu estou, pensando como eu estou, com as minhas reflexões, com os meus pensamentos. Então, essa fuga, eu querer estar no lugar do outro, não adianta. Isso abala a minha saúde. Abala a saúde daqueles que estão na minha volta. Porque nós temos esse compromisso também daqueles que estão ao nosso entorno, os familiares, os amigos, os companheiros de trabalho. Todos eles, não por acaso, estamos juntos formando esse grupo, né? Então, essas comparações, a nossa ambição, ela tem que ser medida, não desmedida. Porque quando desmedida, ela nos causa frustração. Se eu quero muito alguma coisa que eu não posso, a minha vida, minha sina é ganhar na loto. Isso e de mais milhões também, né? Então, e se eu não ganho, o que eu vou fazer? Eu vou parar por aqui? Vou deixar de viver? Vou interromper minha jornada? Ou às vezes, pior, me comprometer ainda mais? Então, eu tenho que ter metas que sejam atingíveis, para que eu não me frustre também. Então, a comparação com o outro, querendo estar no lugar do outro, isso geralmente me traz muita dor e muito sofrimento. Porque a nossa postura, normalmente, é uma postura imediatista. A gente tem pressa. Nós temos pressa nós queremos tudo para ontem. E cada vez mais, né, o nosso tempo, a evolução tecnológica acelera muito esse imediatismo nosso, né, desse homem contemporâneo.
E o espírito Humberto de Campos, ele tem um conto, ele narra um conto muito interessante que ele fala desse imediatismo, né? Um homem chegou para Deus e perguntou: mas, pai, eu não consigo entender a eternidade, é muito difícil, não cabe na minha cabeça, não consigo entender a eternidade. O que é, pai, 1 bilhão de anos na eternidade? Aí Deus responde: 1 bilhão de anos é 1 segundo. Ele pensa, 1 segundo. E 1 bilhão de dólares? Porque que a gente sempre pensa na parte financeira. E 1 bilhão de dólares? Aí Deus responde para ele: 1 bilhão de dólares na eternidade é 1 centavo. Ele fala: poxa, pai, então me dá 1 centavo. Aí Deus responde para ele: espere 1 segundo. Então nós somos assim, Deus, a gente pede para Deus, ele fala: espera 1 segundo, né? Então, por isso que nós temos que caminhar com essa leveza, com essas dores, diluindo essas dores, deixando essas mágoas que nós temos. Porque, normalmente, aquilo que eu deixo de esquecer, que eu não consigo, que eu falo, eu não consigo esquecer. A gente fala, até uma proposta terapêutica, não precisa esquecer, que é difícil, porque esquecimento parte do cérebro, né? E não tem como, a memória, a gente vai lembrar de alguma forma, especialmente se aconteceu recentemente. Mas pensa de uma forma diferente. Encara o outro no processo que ele está, como aquele irmão necessitado que te fez algo. Então a gente consegue ir diluindo a nossa mágoa. Isso é um processo terapêutico. A Joana de Ângeles nos induz a isso mesmo. Para que a gente possa suavizar, tirar essas coisas ruins da nossa alma, do nosso coração, que a gente caminhe mais leve. Porque, inclusive, essas mágoas, hoje a própria ciência diz que dá câncer, que nós adoecemos. Nos adoece porque essa vibração negativa, as células do nosso corpo recebem esse comando de tristeza, essa energia ruim. Mágoa, culpa. A culpa é o processo ao contrário. Culpa quando eu faço. Mágoa quando eu recebo, alguém me magoa. Culpa quando eu faço alguma coisa ruim para alguém. Eu não me desculpo. Quantas vezes? Eu não me desculpo, faço e acho, poxa, eu não devia ter feito. Foi feito. Não tem como fazer mais. Então, não adianta ficar se incriminando, ficar com essa baixa autoestima, ficar se destruindo. Não, já foi feito. Então, é reverter esse processo, procurar fazer o bem no lugar daquele mal feito para anular. O amor não anula uma multidão de pecados? Então, o bem anula aquele mal que eu fiz. Se eu não posso, se eu não tenho condição de fazer o bem diretamente para aquele que eu causei o mal, eu faço para outro. Porque muitas vezes ele nem recebe o bem que eu quero fazer. Porque ainda ele está magoado comigo. Mas aí eu faço para outra pessoa. E dessa forma, eu vou tendo essa condição, eu vou fazendo essa terapia espiritual. Que eu vou deixando leve, vou deixando essas amarras para trás, vou caminhando com muito mais tranquilidade, sendo verdadeiro. Isso é um outro tópico, a gente ser aquilo que nós somos. A coisa mais triste é eu precisar representar uma personagem, ser uma personagem num lugar, outra em outro. A gente fala dessas celebridades, mas imagina que dureza que é. Tem que se mostrar desde cedo, bonitos, bem arrumados, sorrindo. Imagina sair numa fotografia sem um sorriso, sem estar tudo bem. Então, são máscaras que muitas vezes se usam, que é uma coisa que você deixa de ser verdadeiro. Olha, qual é a coisa mais gostosa? Onde que a gente conhece a pessoa? É dentro de casa, né? É a hora que a pessoa chega, tira todos os seus aparatos, tira o terno, tira o sapato, fica descalço e mostra quem é, porque aí não precisa, não tem chefe, não tem vigia. Agora, imagina que os espíritos nos veem assim, como nós realmente somos, né? Então, eles nos enxergam por dentro. Então, dizer que esse bem, esse mal, essa educação espiritual é quando eu viro esse foco para mim.
eu tento me melhorar ao invés de melhorar aquele que está do meu lado. Porque aquele que está do meu lado eu posso ou não melhorar. Posso ou não, porque ele pode aceitar o meu auxílio, a minha ajuda ou não. E eu não posso interferir na sua decisão, mas eu posso me melhorar. Então, quantas vezes eu me melhorando, eu proporciono a melhora do outro, né? Ajudando. Então, como Jesus diz, esse reino de amor, esse reino de Deus, de alegria, é dentro de cada um, não é buscando fora. Então, o tormento, então a dor, o sofrimento, ele é intrínseco, é quando está dentro de mim. É quando eu dou enfoque, eu encaro as coisas de uma forma negativa. Eu coloco aquela lente escura nos meus olhos da alma e vejo as coisas assim como tragédias, como fatos assim irreparáveis. E o Espiritismo mostra que não é isso. Não existe uma falta que não tenha reparação, nenhuma diante da lei de Deus. Às vezes a gente se pergunta, mas esses espíritos, né, que pecam tanto contra a lei de Deus, que se comprometem tanto, eles são filhos de Deus como nós. Nós, lá atrás, não sabemos onde que nós estivemos, o que nós fizemos, e Deus é bondoso com todos eles. E nós, passando em pleno processo de transição planetária, esse processo que nós estamos passando, estamos no terceiro milênio. Estamos no terceiro milênio. E nós vemos ainda fatos, atos se repetindo como no tempo de Jesus. Se a gente parar para fazer uma reflexão, não digo aqui na nossa sociedade, mas na nossa Terra como um todo, no nosso planeta, a gente vê sociedades ainda agindo como no tempo de Jesus. A gente vai vendo mulheres ainda sendo apedrejadas. Isso está no Evangelho de Jesus. A gente ainda percebe isso. Então, para ver como que a caminhada é lenta, é muito lenta, a humanidade caminha devagar. E Deus nos dá, é o tempo de Deus. É o tempo de Deus, dá o tempo que nós precisamos. Então, diante desses processos, muitas vezes dolorosos, sofridos, é o entendimento. Porque se nós reagimos com revolta, muitas vezes é gostoso se revoltar, é gostoso se fazer o papel de vítima. Eu não merecia. Né? Ai, sabe, aconteceu isso comigo. O coitado, às vezes, é o astro da noite. Ai, eu sou um coitado, sabe? Se alguém vai contar... mas comigo a situação foi muito pior. Não é assim? Sempre tem o coitado, que o coitado quer ser. E o pior sentimento que a gente pode causar no outro é pena. É ter pena. Ninguém é digno de pena. Nós somos filhos de Deus. Temos o DNA do Pai. Temos essa vida maravilhosa, oportunidades ótimas de melhora, oportunidades, digamos, infinitas, que a nossa caminhada não vai parar nunca, de melhora, de progresso. E a gente vai fazer de coitado só se for assim para uma plateia que não tem um mínimo de instrução espiritual, porque, caso contrário, numa casa espírita não tem coitado, nem de um lado nem de outro. Até os espíritos, quando se apresentam, às vezes vêm dizendo de um drama grande, né, Caetano, se fazendo de coitado. Aí, quando não mostra tudo, porque também não pode assustar, nem espírito não se assusta, né? Quando levanta o véuzinho assim da vida e mostra o porquê que está nesse processo, aí eles percebem, vê, não é coitado. Não é coitado. É autor da sua própria vida, é autor do seu infortúnio, né? Como todos nós temos que reverter esse processo. E ainda Joana diz o seguinte, quando nós compreendemos, né, essa compreensão que nós temos, não é, veja bem, a doutrina espírita não nos leva ao conformismo. Não é nos conformar com a situação. É uma compreensão dinâmica, sabendo que por processos diferenciados todos passam. Joana diz o seguinte, essa compreensão dinâmica, ela tem que pegar a nossa mente sempre ocupada, trabalhando, porque a mente é o motor gerador de tudo. É o motor gerador. Porque a mente ociosa, o que se fala? Oficina do diabo, né? Quando eu era pequena, nem essa palavra falava em casa, né? Mas mente ociosa é oficina do diabo. A gente só pensa bobagem se não tem o que pensar. Então,
Às vezes a espiritualidade manda um probleminho, um desafio, um tormentinho, né? Para que a gente fique esperto, Então, Joana diz o seguinte, todos os heróis, olha o que ela fala, todos os heróis, mártires, cientistas, santos, artistas que se destacaram na história da humanidade tiveram seus tormentos. Ou não, pensa uma personagem, qualquer uma que a gente pensar, de história, de tudo. O personagem maior que nós conhecemos da nossa história da Terra é Jesus, né? O personagem ímpar, aquele que incomparável, que é Jesus. E Jesus chorou. Jesus chorou. Ele chorou de compaixão dos homens, né? Mas ele chorou. Então, Jesus, ele sabia que nós estamos ainda nesse planeta em evolução. E a Terra é um hospital de almas e uma escola de almas. É um hospital escola. Não é colônia de férias. Em lugar nenhum a gente vê isso escrito. É um hospital escola. Quando que eu saio do hospital, assim, com a alta assinada, não fugindo, que me assina, que o médico assina a minha alta? Quando eu estou curado, não é assim? Então, aqui nós temos que nos curar na Terra. E na escola a mesma coisa. Quando é que eu recebo o meu diploma? Sem comprar, sem pagar nada. Nós estamos falando por merecimento, não comprando diploma. Quando eu consigo aprender. Aí eu consigo o meu diploma. E assim é o nosso estado aqui no planeta. Nós conseguimos a nossa vitória quando nós ou estamos curados ou aprendemos aquilo que tivemos a necessidade de aprender. E olhem só que maravilha! Não só aqueles que precisam aprender, mas nesse terceiro milênio, para ajudar a alavancar essa nossa transição planetária para a Terra, ela já está em processo, está entrando na regeneração, estão vindo espíritos de outras orbes, espíritos evoluídos, espíritos que têm que ficar em colônias espirituais, fazendo um preparo no seu perispírito para reencarnar na Terra sem ter necessidade, por amor a nós, chegando aqui para nos ajudar, para nos servir de exemplo em vários segmentos sociais. Então, olha que maravilha. Olha o cuidado que o Pai tem conosco. Nós podemos esperar um segundo para receber 1 bilhão, né? Mas, olha, o carinho que ele tem para conosco, né? Então, essa dor de reparação, essa dor de auxílio, essa dor abençoada, né? Ela nos livra de tantas coisas, nos faz refletir. O próprio Chico Xavier, o que teria sido de mim? Eu não teria caminhado se não fossem meus problemas, os meus desafios. O Chico Xavier falou isso. Quem somos nós, né? Imagina-se quando tudo vai na maior tranquilidade, que não temos problema, nós não crescemos. Nós ficamos assim, naquela piscininha morna, boiando de costa, e não sai daquilo. Não é esse nosso compromisso. Quando nós tivermos assim a condição de vislumbrar o que é um mundo feliz, um mundo melhor, a nossa pressa aumenta. A nossa pressa aumenta de melhora, de chegar lá, né? com mais rapidez ainda. Jesus já dizia, né, que a felicidade não é desse mundo. Então, são momentos de felicidade. A felicidade completa não, porque os mundos felizes são muito diferentes, são mundos só de amor, com muita diferença, que todos nós chegaremos lá, todos nós. Então, dependendo do mecanismo de evolução que nós elegermos para nos conduzir. Se for pelo amor, vai com muito mais suavidade. Essa caminhada, essa montanha acima, ela fica bem mais suave, né? Dessas dificuldades. Agora, se for pela dor, a gente vai tropeçando, de vez em quando volta os degraus para o sopé do morro, até chegar no cume, demora um pouco mais, porque a gente fica aquele filho renitente, né? Então, como nós iniciamos falando das bem-aventuranças, né? Quando Jesus diz, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E nós, na nossa aflição, já temos um Consolador.
Nós temos o Evangelho de Jesus, nós temos o Livro dos Espíritos nos explicando, nas suas várias questões, nos explicando o porquê das coisas, o porquê que acontece. É um livro científico que Allan Kardec fez essa pergunta para espíritos de várias partes do mundo, compilou essas respostas e tem aqui para nós que nos trazem espíritos de altíssima hierarquia, como Santo Agostinho, São Luís. A própria autora do texto da noite, Joana de Ângeles, também participou dessa codificação, ajudando, né, Allan Kardec. Então, nós já temos todo esse roteiro, todo esse norte que nós temos a necessidade. Então, o Consolador, a consolação, através dos espíritos que estão aí, está nos chegando sempre. Então, temos que fazer a nossa parte. Como? Deixando que eles se aproximem de nós, esses bons espíritos, que o nosso anjo da guarda possa realmente estar perto de nós, pela nossa vibração, pela nossa sintonia. Como que eu vou fazer? Será que eu vou dormir? Que eu vou fechar os olhos à noite? Que eu sei que o meu espírito desprende, que eu desprendo, meu corpo descansa e meu espírito vai de encontro aonde é minha afinidade? Como será que eu vou passar essa noite? Com quem que eu vou passar essa noite? Com os bons espíritos? Através de uma prece, de uma leitura boa? Ou aonde que eu vou passar? Com tormento, com terror, com dor, através do noticiário que nos envenena. Hoje o noticiário nos envenena. Hoje muitas coisas nos envenenam, que nós temos que cuidar muito disso. É o terceiro milênio, o milênio da tecnologia, né? Nós temos que... Lembra quando nós falamos da comparação? Toda vez eu sempre gosto de falar e de brincar. Comparação, olha um mal muito grande, moderno, o Facebook, não é? A gente abre o Facebook, meu Deus, todo mundo bem, todo mundo feliz, todo mundo maravilhoso, comendo bem, passeando. Você não vê ninguém triste. Eu, pelo menos no meu, nunca veio ninguém assim numa cama de hospital, né, com o olho roxo de levar um soco, nada, né? Não. Então, a gente tem... Nós temos que avaliar muito bem, colocar o pé no chão, ter um raciocínio lógico, saber muito bem o que é a vida, saber essa doutrina que nos esclarece, que nos mostra que a vida não é essa fantasia, não é todo mundo bem, maravilhoso, feliz, sorrindo o tempo todo, não. Temos momentos de dificuldade. E Joana de Ângeles, como psicóloga, diz: nós precisamos experienciar a dor, viver a dor, não fazer de conta que ela não existe. Sentir a dor, mas lidar, não deixar que ela permaneça, lidar de uma maneira saudável com ela. Lidar com essa dor é impossível. A perda de um ente querido, por exemplo, eu não posso sair dando risada por aí. Vão achar que eu não estou muito bem. Às vezes até alguns têm uma reação dessa, que é uma fuga muito grande. Então eu tenho que experienciar o luto, a dor, sofrer. O sofrimento faz parte do meu processo evolutivo. Sofrer sim, mas não permanecer nesse sofrimento, não ficar nele me fazendo de coitado. Então me libertar. Então essa página de otimismo que é o Evangelho, a recomendação é, ao deitar, ao invés do noticiário, de não deixar nos bombardear com essa influência ruim que a mídia nos coloca dentro, que a gente não consegue muitas vezes digerir, uma página de otimismo, a leitura de um trecho do Evangelho, tantos livros maravilhosos, que são mensagens curtinhas, que a gente dorme condicionada. Então essas dores, esse tormento vão se suavizando, porque nós nos direcionamos para esses bons amigos, e ao acordarmos pela manhã, parece que as coisas estão muito mais leves, muito mais claras. Então a nossa aflição se transforma num otimismo, se transforma numa vontade, numa esperança, se transforma assim naquele real objetivo que é a nossa vida, de progredir alguma coisa, de fazer com que aquele dia seja um dia útil, um dia que a gente possa tirar proveito e que a gente consiga dar um passo adiante na nossa jornada evolutiva. Que Jesus nos abençoe. Bom, antes de agradecer
maravilhosa palestra, né? Foi um momento de reflexão muito grande, acho que para todos aqui. E nesse momento a gente abre para perguntas, para colocações referentes ao tema, se alguém quiser fazer. Gostaria de falar alguma coisa? Boa noite a todos. Você comentou num momento da palestra que algumas pessoas de outras religiões que começaram a ver sobre o espiritismo, e eu sou uma delas. Faz umas 2 ou 3 semanas que eu estou encantada, como você falou. E eu queria perguntar, né, o que você orienta, o que você acha interessante de eu estar buscando, até para conhecimento. Eu já li o Livro dos Espíritos inteiro, estou no Livro dos Médiuns agora, e eu queria uma orientação aí. Então, a orientação que a gente dá é sempre os cursos, né? Os cursos são maravilhosos, né? Porque é aquele momento que você tira suas dúvidas, você esclarece e estuda, e você vai conhecendo muito mais, né? Vai tendo orientações de leitura, né? Enquanto isso, normalmente o curso começa em fevereiro, né? Fevereiro. O curso começa o primeiro ano em fevereiro, né? E, enquanto isso, a série de André Luiz, as obras dele, começando Nosso Lar, Os Mensageiros, Obreiros da Vida Eterna, vai dando uma dimensão do mundo espiritual, o entendimento que complementa, essas obras complementam o Allan Kardec, as obras, o Pentateuco de Allan Kardec, né? Essas obras de André Luiz. Então, isso que a gente recomenda. E o curso para estudar, que é muito bom, né? Aqui a casa começa em fevereiro, né, Caetano? Né? Isso é muito bom. Complementando, né? Tem mais uma pergunta. Eu vou passar. É que o curso também ele vai te orientando no caminho correto paulatinamente. Sim. Porque às vezes a gente, por não conhecer, busca qualquer livro. Tem livro que a gente não está preparado para ler. Exatamente. Eu já tenho muitos anos de espiritismo e acho que tem livro que eu não estou preparado para ler ainda. Já me contaram. Por isso que eu falei, André Luiz, a série de André Luiz, né? Hoje tem muitos autores contemporâneos que não são recomendados, né? Que a gente não... Oi. De acordo com o que eu já ouvi falar, a gente, numa encarnação, a gente evolui ou a gente estaciona. Nunca a gente regride. Por exemplo, essa mulher que ela vai para o espaço, ela é uma encarnação que ela vai estacionar, porque ela não vai vivenciar, né, essa encarnação, porque ela estando junto com os outros é que ela vai evoluir. E isso também não é um suicídio, porque ela sabe que ela está indo para não voltar, né? Olha, a lei de Deus é tão maravilhosa, que é uma lei de tanta misericórdia, que depende muito do entendimento de cada um. Por exemplo, para nós, cada um de nós aqui sentados, seria um suicídio. Se você chegasse no plano espiritual, você seria recebido como um suicida mesmo, né? Porque você ia se admirar de que não morreu, que a morte não existe, você continuaria vivo, né? Porque nós temos essa dimensão, essa noção, esse conhecimento. Nós não sabemos se ela tem. Então, depende. Então, tem. Aí seria um atenuante para ela. Uma pessoa que não conhece, por isso que eu falei para vocês daquele aluno nosso que fala assim, como é difícil ser espírita, porque a responsabilidade da gente é muito grande. Muda. Você não pode mais dizer que desconhece, porque você já conhece, você sabe que a morte não existe, né? Você não pode abreviar nada. Joana de Ângeles diz que até a tristeza, você perder a alegria de viver, é você se suicidar em vida. Porque você deixa a vida passar. Tem tantos que chegam a determinada parte da vida que acha que fica assim, contando os dias, não vê a hora que passe, fica esperando, fica naquele marasmo, né? E a Joana diz que são considerados suicidas também, porque perderam morreram em vida. Morre em vida, só está vegetando, não está produzindo, não está fazendo nada, perde a alegria de viver. E a vida é para ser vivida mesmo, aproveitar. Toda vez eu faço aquele treinamento da reencarnação, né, de dizer com a vida. Vai me desculpar os outros, né, mas tem muita gente nova aqui.
Eu sempre gosto de fazer isso com os alunos, quando a gente fala da aula da reencarnação, né? Nós temos 7 bilhões encarnados. Os espíritos dizem que 7, para cada encarnado, tem 7 na espiritualidade, que nós achamos agora que deve ter até mais. 7 espíritos para reencarnar. Então, se nós temos 7 bilhões encarnados, tem... Quanto que é 7 vezes 7? 49 bilhões para reencarnar. Desses 7 bilhões, 3 bilhões de mulheres, 4 de homens, ou 3,5 de mulheres e 4 de homens encarnados, né? Agora, dessas mulheres encarnadas, a população envelhecendo, países que não se tem mais filho, 1/3 está pronta para receber os espíritos? 1/3? Que seja 1/3. Que seja 1/3, que às vezes tem um pouco menos, né? Então, tem 1 bilhão de mulheres prontas para receber espíritos reencarnantes. E tem quantos? 49 na espiritualidade. Agora, essa é uma conta matemática. Agora, na lei de Deus, não é essa matemática. Porque aqui tem 1, ali tem 49. Mas e o complicômetro? Porque a cegonha não passa aí jogando assim. Não, você precisa ver. A família, às vezes você espera séculos para se constituir aquela família, aqueles que você precisa estar juntos. Porque, como a gente falou, não é uma colônia de férias aqui. Então, olha a importância da nossa vida. A nossa vida, ela é muito preciosa. Essa nossa encarnação, a gente fala, vou deixar para outra. Quando será outra? A Terra progredindo, será que nós vamos ter o merecimento, se deixarmos para outra, de estarmos aqui? Porque a gente sabe que tem espíritos que não retornarão para a Terra. São espíritos que vão para outros mundos menos evoluídos. Vão lá naqueles que nós tivemos, mundos primitivos. Vê aquele homem das cavernas, barbudo, ainda convivendo com dinossauro. É verdade, vai. Por quê? Vai, até como, entre aspas, como uma missão, vai para ajudar, para se defender, para ajudar, para poder progredir e progredir aqueles que estão ali nesses mundos inferiores. Então, olha a nossa responsabilidade de espíritas. Né? Agora, aqueles que não têm conhecimento têm esses atenuantes na lei de Deus. Porque o espírito passa por esse processo de desenvolvimento também. Como nós passamos o nosso desenvolvimento biológico, infância, juventude, maturidade, velhice, né? O espírito também passa pela infância espiritual. A gente vê pessoas tão embrutecidas espiritualmente que relutam para acreditar em Deus. Acha que, imagina, o mundo se criou, foi no caos, ainda acha isso. Mas não por mal, não são maldosos, são pessoas ainda que não têm aquela sensibilidade, ainda estão no início da sua jornada. Então você não pode comparar alguém que está no início da jornada com alguém que já caminhou algumas léguas para frente, né? Então tem essas distinções da lei de Deus, que são os atenuantes e os agravantes da lei. Né? Mas, por exemplo, falando disso, essa mulher, né, comentando, também não pode ser uma forma de evolução espiritual para ela? Porque ela está pegando da vida dela aqui na Terra, dos familiares, dos amigos. Então, será que talvez, às vezes a gente olha, né, nesse sentido, do abandono, né, do abandono do planeta Terra para conviver e viver uma nova experiência. Mas será que isso também não foi uma escolha dela, programada pela espiritualidade? Dificilmente, né? Dificilmente uma escolha programada. Agora, precisa ver o que vai na intenção dela, o que ela está pretendendo com isso. Se ela está pretendendo realmente se colocar à disposição da ciência, é uma coisa, né? Mas se é uma fuga, se ela está com um problema, por exemplo, um problema em casa, exato, problema familiar e está querendo abrir mão, abreviar, aí é outro tipo. Sumir do mundo, sumir do mundo. Tirar férias em Marte, né? Tem os dois lados, E assim é a lei de Deus, né? Às vezes, diante dos nossos olhos, é uma coisa tenebrosa. E a pessoa está com uma intenção diferenciada, com uma intenção boa. Boa a intenção, do ponto de vista. Não, é sério, assim, que a gente sempre pensa uma coisa, mas eu acho que tem que ter não sei, não conheço, mas eu acho que a gente tem que conseguir olhar também, às vezes, o lado da ciência, né? De querer ajudar, vai que dá certo, vai que volte. Tudo é muito improvável nessa pequena sabedoria, entendeu? Pra gente achar que não vai, entendeu? Será que ela
Aí a coisa está meio assim, porque a ciência já está provando que a temperatura é muito baixa, né? Que o ser humano ainda não enfrentou, né? Então, por aí você já vê que é uma coisa assim que não é se colocar... não é... Que, como ser humano, também é difícil fazer essa escolha. Mas, enfim, é só um ponto de vista também. Isso vai de cada um. Isso vai de cada um e cada um responde, né, pelos seus atos e tem a consequência, né, a causa e efeito. A gente não foge disso, né? Bom, vamos agradecer mais uma vez. Acho que tem mais colocações interessantes, mas a gente está se estendendo um pouquinho na hora. E vamos aprender aos poucos, né? Deixa um pouquinho para a próxima vez, com mais perguntas. É isso que a gente... Bom, mais uma vez eu convido vocês para que nos voltemos novamente para dentro de nós mesmos e assim, na nossa essência, agradecer por tudo de bom, tudo de maravilhoso que aqui recebemos, por esses ensinamentos maravilhosos que possamos aplicar na nossa vida, no nosso cotidiano, tornando melhor a nossa vida e do nosso próximo, que também é muito importante. Agradecer aos mentores de luz desta casa, que com tanto amor e carinho prepararam este ambiente, nos proporcionando esses momentos maravilhosos. Agradecer também muito aos nossos mentores, aos nossos que chamamos anjos da guarda, que nos acompanham nesta jornada, nos guiando, nos intuindo, sempre nos perdoando, que possamos um dia retribuir todo este amor, todo este carinho e toda essa dedicação. Agradecendo assim, Pai, pedimos um pouco da nossa vibração de amor, desse momento especial, desse momento maravilhoso, e vibrar pelos nossos irmãos necessitados, os irmãos que estão nos hospitais, os irmãos que estão aprisionados, que cometeram erros perante a lei de Deus, que eles sejam, neste momento, não julgados por nós, mas, na verdade, serão julgados pelo nosso Pai, e nosso Pai sempre é perdão. Sigamos por este caminho. Vamos vibrar também pelos nossos irmãos que se encontram nas ruas, desamparados, muitas vezes abandonados pela família, passando fome. E a gente tem que entender que, na verdade, às vezes a maior dor dele não é passar fome, não é passar frio, é o abandono. Então que possamos, Pai, de alguma forma, realizar algum trabalho de ajuda e de amor por esses nossos irmãos. Agradecemos mais uma vez por tudo de bom que aqui recebemos e que possamos levar esta vibração, este amor para os nossos lares, junto dos nossos entes queridos. Que assim seja. Aqui. Só pedir permanecer em silêncio, quem for passar ali nos passos, aguardar um pouquinho. Obrigado.